Hoje eu quero falar sobre algumas coisas que eu percebi durante o processo diagnóstico para trazer até mesmo essa nova visão de que o diagnóstico não é apenas um rótulo que tu recebe, mas é um processo até de autoconhecimento que a gente pode ter, principalmente dentro da avaliação para altas habilidades e superdotação, que é um processo em geral mais extenso, com multiprofissionais que vão avaliar não só a parte de personalidade, mas a parte também de raciocínio, de comportamento, de várias coisas, mas também na parte do diagnóstico do autismo. Esse processo acabou me ajudando a perceber algumas coisas. É normal, a gente ouve muito falar sobre a questão do masking no autismo, que é o ato do autista mascarar algumas das suas estereotipias, alguns dos seus comportamentos que podem ser considerados socialmente estranhos para poder se adequar na realidade, né, dos neurotípicos, na realidade da sociedade em geral. E eu percebi e descobri durante esse processo diagnóstico que as altas habilidades fizeram com que eu levasse esse processo a um nível muito maior, sabe? Então eu conseguia mascarar muito mais algumas das minhas dificuldades sociais. Uma das coisas é sobre o falar em público, sobre o interagir com outras pessoas, que por causa da minha situação, do meu trabalho inicialmente, que eu fui trabalhar em um salão de beleza, depois escolhi trabalhar com hipnose, e a hipnose então é um processo de total comunicação, né? Dentro disso, acabei estudando PNL, que trabalha muito com a comunicação. Então, todos esses recursos que eu fui buscando, as altas habilidades foram me ajudando também a desenvolver alguns déficits sociais, mas também a mascarar algumas outras dificuldades que eu tinha. Então, apesar de, por causa desses conhecimentos que eu adquiri, que eu treinei, hoje é mais fácil eu vir, por exemplo, aqui gravar um vídeo, é mais fácil eu apresentar um trabalho na faculdade na frente de outras pessoas, é mais fácil eu poder até mesmo apresentar algo em uma palestra, em um treinamento, como eu já fiz, mas inconscientemente, ou até mesmo conscientemente, a minha primeira atitude é de evitar, sempre de poder me esquivar dessas situações, porque eu me esquivando, eu não me coloco em contato com aquilo que me traz muita dificuldade. E quando eu faço isso, quando eu preciso fazer isso, depois eu preciso de um tempo para me recarregar, porque isso consome a minha energia, né? Então eu precisei desenvolver isso para conseguir fazer hoje. Outra coisa que eu precisei me desenvolver foi até mesmo para poder ter o contato olho a olho durante uma comunicação, né? Eu nunca fui muito confortável com essa questão de olhar nos olhos de outra pessoa enquanto eu estou conversando. Mas por causa da crença que a gente tem socialmente de que uma pessoa que não olha nos olhos quando conversa, ela não transmite confiança, eu precisava treinar isso, porque eu sabia que eu era uma pessoa de confiança, mas eu não queria que as outras pessoas me vissem dessa maneira. Então eu acabei treinando para fazer isso. E para outras pessoas, e isso é algo que eu descobri depois só, para outras pessoas isso é natural, elas estão conversando e estão olhando nos olhos. Enquanto eu, muitas vezes eu estou conversando e internamente eu estou ali me vigilando para saber se eu estou olhando tempo de mais, tempo de menos, né? Porque eu aprendi, buscando, pesquisando, que existe um tempo razoável para que tu mantenha o contato, para não parecer também um maníaco que está ali, né, o tempo todo fixando o olhar nos olhos da outra pessoa. Então, internamente sempre ocorreu essa briga, e eu achava que isso era uma coisa que acontecia com outras pessoas. E diversos outros comportamentos sociais, quando eu sei que eu estou ali no foco, né, quando a gente está em uma conversa, quando eu estou apresentando algo,
eu também tenho essa hipervigilância de como eu estou parado, como eu estou falando, será que a entonação vocal que eu estou usando condiz com aquela mensagem que eu quero responder? Porque naturalmente também as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, sabem que o meu tom de voz ele é mais melancólico, e eu sei que às vezes para transmitir uma mensagem é preciso colocar uma entonação maior na voz, né? Se eu assistir os meus vídeos lá no início, tem vídeos de quase 10 anos atrás no meu canal no YouTube, de quando eu comecei a produzir conteúdo sobre hipnose, vocês vão perceber que era muito difícil me ouvir, porque eu não conseguia colocar entonação na voz para falar. Então foi outra coisa que eu precisei desenvolver, tá? E tem outras coisas que aí eu não percebia e só com a avaliação também eu fui perceber. E era, inclusive, uma das coisas que me deixava em dúvida sobre a questão do autismo. Como as estereotipias, né? Estereotipias são movimentos que o autista faz, principalmente para buscar a regulação emocional. E eu achava que eu não fazia isso. E aí na avaliação fui perceber que tem algo que eu estou sempre fazendo, que é estralar os dedos. Sempre que eu preciso me regular ou que eu estou em um momento de ociosidade, não estou fazendo nada, eu estou estralando os dedos. Outra coisa que eu faço bastante é ficar mexendo na barba, né? Então é um movimento que eu acabo repetindo várias vezes e eu não me dava conta de que isso poderia ser considerado uma estereotipia. E eu percebi então durante o processo da avaliação, quando com surpresa veio que ainda era presente algumas estereotipias e eu achava que não tinha, né? E tem muitas outras questões que eu ainda estou descobrindo, ainda estou percebendo em relação à questão mental, de rigidez cognitiva e etc. Mas eu queria só trazer um pouco sobre isso aqui para dar essa visão de que o processo diagnóstico, o processo de avaliação, ele é também um processo de autoconhecimento e que algumas coisas que os outros que vêm de fora olham e falam, mas tu não parece ter comportamentos autistas, tu não parece ser autista. Muitas vezes é porque, principalmente quando a gente descobre isso já adulto, já depois de muito tempo, a gente já desenvolveu estratégias para mascarar essas dificuldades que a gente tinha, né? Então, eu sei que eu tive a sorte de ter logo esse contato com a hipnose e com a PNL, que são ferramentas que ajudam muito a desenvolver a questão da comunicação, a questão social. Então, eu sei que isso me ajudou muito na minha caminhada e outras pessoas não têm essa oportunidade. Sei que pela questão da dupla excepcionalidade, então também sempre eu consigo criar estratégias novas para poder trabalhar com aquilo que eu tenho déficit. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a dificuldade, mas rapidamente eu consigo elaborar uma forma de trabalhar com essa dificuldade, o que me ajuda, e que outras pessoas talvez não tenham essa oportunidade, né? Então, é importante sempre quando tu vai conversar com alguém que é diagnosticado, que tem, que sabe que é autista, por mais que seja nível 1 de suporte e que, então, aparentemente, tu olhando, tu não vê como tendo cara de autista, tem que entender que ali sim tem uma pessoa que vai ter dificuldades em algumas questões.